Uma peça de teatro sobre a minha vida. Ah, já era tempo. Um livro sobre a minha vida. Porque eu tenho uma vida super interessante. E aí eu conversei com a minha família sobre essa peça de teatro com a minha vida. Eles falaram, já era tempo de uma peça de teatro sobre a sua vida. Porque eu tenho uma vida super interessante. E todo mundo quer que eu escreva uma história sobre a minha vida. E vários amigos falam, e aí, quando você vai começar a escrever? Pelo menos alguém está te descobrindo. A minha história é muito interessante. É uma história muito longa, mas eu comecei de criança. Eu sou de Tobi. Tobi é uma cidade pequena, estado de São Paulo. E eu tinha esse sonho de ir para a Inglaterra. Eu nem sabia onde era a Inglaterra. Não sei, não lembro. Eu pergunto para minha família, de onde que veio esse sonho? Eles respondem, eu não sei. Mas você sempre falou. E esse sonho era muito mais forte do que eu. Era além de mim. Era uma força muito forte me puxando para a Inglaterra. Nunca me apeguei a nada, porque eu sabia que eu ia para a Inglaterra. Eu conversava muito com meu pai. Meu pai era meu herói. Podia conversar tudo com meu pai, todos os meus sonhos. Pai, eu vou para a Inglaterra. Ele ficava me olhando, rindo. Nós éramos muito pobres, pobrezinho mesmo. E na escola nós éramos chamados de louca pelo meu sonho. Eu era chamada de louca, nós éramos motivo de riso. Mas eu acreditava nos meus sonhos. Eu vou para a faculdade e eu vou para a Inglaterra. Então, tinha esse sonho de ir. Eu era tão cheia de vida, tão cheia de luz, que essas coisas não me afetavam. E Tobi. Era uma cidade alegre, era onde eu conhecia todo mundo falava bom dia, boa tarde, se eu ia na esquina, nossa, demorava quase uma hora para ir na esquina. Todo mundo alegre, conversando, é cachorro na rua, é porco na rua, é festa de rua, é época de colheita de milho, vizinhança reunia, fazia fogueira na rua. A minha lembrança de Tobi é essa. Eu tinha muita liberdade. Eu era muito moleca, muito moleca. Eu tinha muitos problemas com minha mãe. Eu pegava minha bicicleta e saía, dando bom dia, boa tarde para todo mundo. Eu era gêmea. E infelizmente o meu irmão morreu quando eu tinha 3 meses de idade. E antes de eu nascer, a minha mãe já tinha perdido 3 filhos. Então, quando o meu irmão morreu, ela não conseguia se conectar comigo. Não só perdi o irmão, como perdi a mãe. Era uma rejeição muito grande, me afetou muito. Na época eu não entendia. Ela precisava de ajuda e não teve. Ela tinha raiva, me batia muito. E eu saía com a minha bicicleta, dando bom dia, boa tarde. Mas como mulher, era uma mulher incrível, de uma sabedoria incrível. Não sabia ler nem escrever, mas era de uma sabedoria incrível. A cabeça dela estava além. Eu não entendia o que ela estava fazendo. Eu precisei perder 3 filhos para entender o que minha mãe passou. Ela tinha esse amor e ódio por mim. Eu tinha o apoio de Tobi, dos amigos, dos vizinhos, todo mundo, a cidade toda estava me protegendo. Cada vez que ela me maltratava, vinha um vizinho com sorvete na mão, de limão, outro vinha com doce para mim, todo mundo, a cidade toda me protegendo. A minha melhor lembrança do Brasil é de Tobi. Eu era muito tímida.
Na época, minha irmã mais velha, que eu era considerada bela e eu me achava feia. Eu falava com meu pai, mas meus amigos são tão lindos e eu sou tão feia. Eu tinha um complexo de feiura terrível, uma timidez que doía. Então, todos os meus amores eram platônicos. Eu nunca tive nenhum relacionamento no Brasil. Era bem platônico mesmo, porque pela minha timidez. E a minha mãe falava, que você vai ser puta, que você vai ser isso. E eu falava, não, eu não vou ser, eu me recuso. E por isso eu tinha medo de me envolver. Eu falei, não. Aliás, eu falei assim, eu nunca vou me casar. Isso era uma coisa que eu falei, que eu nunca iria me casar. Por incrível que pareça, se você olha pra mim e você tá olhando pra minha mãe, eu me pareço muito com ela. Tem uma foto que eu não sei onde que tá. Que a última vez que eu fui na minha casa, eu olhei pra aquela foto e falei, eu não acredito. Todos os meus irmãos me olharam o quê? Eu falei, olha pra aquela foto. Olha pra mim. Eu sou a cópia da minha mãe, em todos os sentidos. Assim, eu não tô repetindo a história de minha mãe comigo, mesmo tendo perdido os meus bebês. Eu procuro, é claro, eu tô num mundo diferente, oportunidades diferentes, visões diferentes, e eu sou capaz de ver o além. Eu tive muita ajuda, né? Que ela não teve. Meu relacionamento com os meus filhos é muito... Eu procuro trabalhar e muito. Eu tenho um ótimo relacionamento com os meninos. A minha mãe era uma pessoa incrível, era uma pessoa assim de fibra. O Simon tem os olhos do meu pai. Da minha mãe, não. Da minha mãe eu não tenho, porque o meu pai... o meu pai era meu herói, meu amigo. Eu podia conversar tudo com meu pai, todas as histórias. Eu podia contar pra ele todos os meus sonhos que ele achava assim... Nossa... Só que ele não me viu na Inglaterra. Ele foi antes. Bom, mas infelizmente, eu queria vir para a Inglaterra. E aí eu pedia para ir para a Inglaterra, eu tentava de tudo, eu tentava bolsa de estudo, eu pedia para ir, eu escrevia, mas nossa, sem resultado. Sem resultado. Eu escrevi acho que até para o consulado britânico, para me ajudar a vir para a Inglaterra, e foi sem sucesso, sem sucesso. Eu nem sabia, né? E infelizmente eu queria porque queria ir. Aí quando eu tinha 17 anos, eu fui visitar a minha irmã em São Paulo, que morava em São Paulo. E ela quebrou a perna. E isso foi uma boa desculpa, porque ela me levou para São Paulo, eu tinha que cuidar dela. Aí eu terminei o colegial em São Paulo. E ela tinha muitos contatos, então ela conseguiu uma bolsa de estudo para mim, para o cursinho, para fazer faculdade. Eu resolvi que eu queria fazer letras. Adorava ler, adoro livros, sempre adorei, então fui fazer letras. Cheguei em São Paulo, vindo de Tobi, com aquela liberdade toda. A minha irmã, quando saiu de casa, tinha 5 anos de idade, então tinha uma barreira entre a gente, sabe? Ela não me entendia, tinha uma certa vergonha de mim por ser caipira de Tobi chegando em São Paulo. Cheguei em São Paulo, que eu vi aqueles prédios todos, eu falei, meu Deus, mas como é que esses prédios todos param em pé? Ela morria de vergonha das minhas perguntas. A primeira vez que ela me levou para a praia, eu vi aquela água toda, eu falei, quanta água! Mas como é que isso tudo não vai alagar? De que jeito? E ela morria de vergonha, minha irmã toda madame, sabe? E eu sei que daí eu fui fazer o cursinho e entrei para a faculdade, fui fazer letras. Foi uma época muito difícil, porque ela falou para mim, olha, eu vou te ajudar com a passagem, o dinheiro para passagem, casa e comida, o resto você se vira. Então, fui
procurar emprego, arrumei um emprego no banco, fui despedida. Aí estava uma época muito difícil de arrumar outro emprego, mas consegui. Comecei a dar aula de aluno-professor. Peguei o telefone de uma agência de viagem e resolvi ligar para saber o preço da passagem. Eu lembro direitinho do valor. $1.100. Eu não sei. Não me pergunte, é uma daquelas coisas que você não explica. Eu só sei que eu marquei a passagem. Eu não tinha dinheiro, eu não sei como eu consegui. Eu só sei que eu pedi demissão do meu trabalho e marquei a passagem. Pedi para minha irmã avisar a minha mãe que eu estava vindo para Londres. Consegui 3 endereços para vir na Inglaterra com uns amigos e com o padre Vitório. E aí eu lembro que o pessoal falava assim, só que eu fui com esses endereços sem avisar ninguém que eu estava chegando. E eu lembro que o pessoal falava, porque ela é louca, porque ela é maluca. A minha mãe não se conformava. Ela falava assim, porque eu podia matar a Maria. Ela é a única dos filhos que nunca me ouviu, que eu nunca consegui controlar. Ela só falava sim, 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 e o sim era não. Vim para Inglaterra com os 3 endereços. Antes da minha viagem, eu sentei com a minha irmã, que todo mundo falava, porque ela é louca, tá deixando o trabalho do governo, etc. Eu sentei com a minha irmã, comecei a chorar. Eu falei, eu não sei, não me pergunte, tá além das minhas forças, eu só sei que eu preciso ir para a Inglaterra. Eu não sei o que eu vou encontrar na Inglaterra, eu não sei o que vai estar me esperando na Inglaterra, eu só sei que é para lá que eu tenho que ir. E não adianta vocês me falarem que eu não tenho que ir, porque é para lá que eu vou para a Inglaterra. Fui fazer minhas malas. Todo mundo chorando, aquela choradeira toda, parecia que eu estava morrendo, parecia meu velório. Peguei o avião. Nunca tinha andado de avião na vida. Conheci um senhor inglês nesse avião e ele me perguntou para onde eu estava indo. Eu mostrei o endereço. Ele perguntou para mim, você quer ir para Victoria Station? Eu falei, sim. Nem sabia onde que era Victoria Station, se era perto do meu endereço, nada. Fomos pra lá, chegamos na Victoria Station, ele me explicou tudo, me mostrou onde que eu deixava a bagagem, trocou dinheiro pra mim, comprou um mapa pra mim, me explicou como o metrô funcionava e falou, bom, agora eu preciso ir embora, tá bom? Tchau. Eu falei, tá bom, tchau. E ele foi. Que eu olhei para aquela Victoria Station. Meu Deus, eu senti que eu estava numa torre de Babel. Mas quantas línguas. Mas me deu um medo, uma vontade de voltar para casa. Peguei o metrô e fui para um dos endereços que eu tinha. Mal falava inglês, não entendia absolutamente nada do que as pessoas falavam comigo, mas cheguei no local e perguntei pelo padre Natalino, que era o padre encarregado da casa. O rapaz me respondeu, olha, desculpa, mas o padre Natalino viajou para a Itália ontem. E fechou a porta na minha cara. Eu peguei a minha mala de mão, eu sentei na calçada e comecei a chorar. Mas comecei a chorar. Eu fiquei com tanto medo, para onde que eu vou, porque eu não conheço ninguém. Só que eu lembrei que eu tinha o telefone da Consolata. E resolvi ligar lá. Um rapaz me ajudou a ligar, eu liguei. E perguntei pelo Luiz, que é a pessoa que tinha me indicado. O rapaz falou, olha, desculpa, o Luiz não está. Mas graças a Deus, ele percebeu que eu não falava inglês, chamou o superior da casa, que tinha morado no Brasil e falava português. Eu falei, alô, eu sou uma brasileira perdida em Londres, eu sou amiga da amiga do Luiz, eu recebi o telefone de vocês para caso eu precisasse de ajuda, eu os procurasse. Ele falou, pode vir. Aí eu peguei o trem e fui encontrar o Luiz. E quando conheci o Luiz, ele me levou para Consolata. Gente, que casa. Mas parecia a casa da noviça rebelde. Mas eles fizeram uma festa pra mim, e tocaram o piano pra mim, e me levaram pra passear nos pubs. Mas me receberam tão bem, um carinho, um amor, um cuidado assim incrível, sabe? E foi assim que eu cheguei. Foi assim que eu comecei.
Londres era exatinha do jeito que eu tinha imaginado. Tudo antigo. Era igualzinha, sem tirar nem pôr. Depois da Consolata, eu fiquei uma semana lá. Aí eu tinha o telefone e o endereço da minha amiga Magda. E eu liguei pra ela e falei, olha, eu tô precisando de ajuda. Eu tô em Londres, você me ajuda? Ela falou, ajudo. E aí eu mudei pra Bayswater. E tinha um prédio que eles alugavam os quartos, dividiam os banheiros, e tinha velhos, jovens, e tinha um senhor italiano lá. E esse senhor italiano, ele me adotou. Ele trazia comida pra mim, ele trazia flor pra mim no quarto. A Magda não se conformava, porque ela morava lá 3 anos, ninguém fazia nada pra ela. E eu mal cheguei, todo mundo já trazia tudo pra mim. E nessa época eu conheci uns brasileiros, muitos brasileiros. E aquela época, os brasileiros, de novo, né, olhavam pra mim assim como uma maluca, deslumbrada. Nós tínhamos uma cabeça completamente diferente. Eu, de novo, eu tinha muita vida dentro de mim, né? A vida pra mim era, aliás, continua sendo ainda, mas era muito mais ainda. Era linda, tudo era lindo. O meu filho William, como eu acho a vida fascinante, eu amo a vida, tudo que acontece na vida, parte da vida, a natureza, eu amo a natureza. Enquanto que eles eram mais materialistas, se preocupavam mais com grife, com bolsa. Eu já era mais espiritual, espiritualista. E eles já eram mais preocupados em trabalhar, guardar dinheiro, comprar. E eu já curtia o que a vida tinha para me oferecer. E eu acho que isso é porque eu cresci num mundo cheio de artistas. Eu acho que a gente vê, como diz o meu sobrinho, a gente vê o mundo mais colorido. E é assim que eu vi a vida. E eu acho que foi com essa minha maneira de ser que eu conquistei o mundo. O meu mundo não é restrito só no Brasil. Eu tenho amigos de todo lugar do mundo. Eu vivi um transe. Continuo vivendo. Recentemente, conheci o Dalai Lama pessoalmente. E foi incrível, porque eu falei, nossa, como somos parecidos. Porque a simplicidade com que ele vê a vida é tão interessante, porque eu descobri que o segredo de tudo é o coração. Eu lembro do William quando nasceu. Como eu disse, eu perdi 3 bebês. Então, quando eu vi o coração do William, eu chorei tanto. Mas eu chorei tanto. E quando eu perdi a minha vizinha, com 50 anos de câncer, a última coisa que foi o coração. Então, eu comecei a pensar, de onde que vem essa vida? E eu acho que a gente tem que rezar para o nosso coração. Não é para a nossa mente, mas é para o nosso coração. E a palestra do Dalai Lama era justamente sobre o coração, sobre educar o coração. Eu acho que os velhos aqui na Inglaterra, eles são muito sozinhos. Porque eu acho que essa solidão é porque eles não se abrem para as pessoas. Eles não abrem o coração.